Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael. Para mais um conteúdo do nosso canal Notícias do Fogão, temos tudo sobre o Glorioso aqui para vocês. Mas antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, planos de R$3, de R$5 e outros valores, mas com planos simbólicos, menos que uma coxinha por dia, R$3, R$5, você ajuda muito já o canal com esse valor mensal, ajudando aqui a manter a estrutura que a gente tem de computador, ring light, microfone, software, tudo mais para vocês aqui todos os dias com muita notícia sobre o Fogão. Dito isso, sem mais enrolações, vamos embora pro vídeo. Então a possibilidade do Jair jogar no Botafogo, que é uma negociação que se arrasta desde o ano passado, né? O Botafogo quer muito o zagueiro do Santos. E você comentou alguma coisa fora do ar, né? Contratação de time europeu, né? Que time brasileiro normalmente não faz. Abrindo mão de um fazedor de gols, embora reserva no Botafogo, mas até se surpreende. Pô, Tiquinho Soares em definitivo e mais uma fortuna por um zagueiro? Esse é o que vale contrato de 5 anos. Diferente do Rony e tal, né? É que você fazer um contrato longo, 4, 5 temporadas. 12 milhões de euros, gente, nas cotações de hoje, 80 milhões de reais. Mais o Tiquinho por um jogador de 19 anos, um zagueiro. Então, essa contratação, 12 milhões de euros mais variáveis ali. É uma negociação que a gente não está habituado a ver no Brasil. De clube brasileiro para clube brasileiro. Fazia muito tempo, acho que eu diria que desde o... Bom, tudo bem. Recentemente o Flamengo contratou o Arrascaeta, né, do Cruzeiro, o próprio Gabriel dos Santos, mas não é normal, né? O normal nesses valores, um jogador jovem, é a compra de um time do exterior. A compra feita por um time do exterior. E tinha time do exterior atrás do Jair dos Santos. Então é muito interessante esse movimento de mercado do Botafogo. Você vê como o Botafogo é agressivo, como o Textor tem dinheiro. E como é clube grande comprando jogador de clube grande. Então você já vê que o Botafogo e o Santos já não estão no mesmo degrau. Já não estão no mesmo patamar. O Jair é muito bom zagueiro. Muito bom zagueiro. E eu entendo o investimento feito pelo Botafogo. A segunda metade da Série B ele foi fundamental para o time do Fábio Carille, deu uma solidez ali e sabe sair jogando, sabe fazer lançamento. Mas é um garoto de 19 anos contra um cara já consagrado no futebol, que é o Tiquinho. Você acha que é um bom negócio para os dois lados, Elton? É difícil falar sobre os dois lados, né? Eu acho que, primeiro, a gente está falando de um zagueiro muito promissor, um zagueiro de 19 anos, que de fato fez uma boa Série B, por mais que tenha sido uma competição inferior à Série A do Campeonato Brasileiro, vestir a camisa do Santos com a responsabilidade que o Santos teve na Série B do ano passado, traz também uma casca muito grande, né, muito grossa para o Jair nesse ano de 2025. Né? Ele vem de um título, mas também vem de uma zaga que tinha um Basso, que era um bom jogador, o Luan Pérez, que era um cara que se imaginava, né, que a zaga do Santos seria o Luan Pérez e o Gil mais experiente, e ele é o mais jovem, né, conseguiu mostrar a qualidade. Acho que por isso desperta interesse não só do Botafogo, mas de vários outros clubes do futebol brasileiro e do futebol europeu. Para mim seria uma boa contratação para a equipe do Botafogo. É claro que o Santos também pensa nessa questão financeira, que é muito importante para um clube que volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E, ao mesmo tempo, vai precisar de um jogador mais confiável no ataque. Eu acho que o Tiquinho Soares pode trazer essa confiança para o Santos, que na temporada passada, e a Série B exige muito, né, de você ter jogadores de ataque, de qualidade. O Santos viveu situações... O Júlio Furt não foi o jogador confiável, o jogador regular, né? E isso pesou bastante. O William Bigode não é um jogador de referência, né? Um atacante, jogava mais como segundo atacante. A gente está falando de um cara de 38 anos. O Morelos também, o Bruno Marques, que acabou em algum momento sendo utilizado. Então, o Santos careceu de um jogador nessa posição e vai precisar em 2025. Eu acho que a troca é boa para o Tiquinho Soares também, Edu, pensando numa continuidade no futebol brasileiro, tendo uma sequência talvez maior de jogos como titular. Ele perdeu posição na temporada para o Igor Jesus, então para ele também seria importante vestir uma camisa pesada, né? E quem sabe ser uma das referências na volta do Santos à Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos para o Rio de Janeiro atualizar o Botafogo também, se preparar para 2025. Tem novidades? Não tão jovem, mas tão milionário. Mas muito milionário, bilionário.
Tem alguma novidade por aí ou o Botafogo agora tá mais quieto, Pedro? Tudo bem, Mari? Um beijo para você novamente aí, abraço para o Bruno, enfim, Jailson, Mari, também Pereira. Mas tem novidades no Botafogo, sim, o encaminhamento, né, de saída do Tiquinho Soares para o Santos, na negociação envolvendo o Jair, zagueiro, enfim, o Botafogo colocando grana na situação também, mais de 10 milhões de euros aí nessa situação, e saindo também o Tiquinho Soares, ídolo aí, 2 anos de Botafogo, enfim, fez muito sucesso, mais de 2 anos, né? Fez muito sucesso no Botafogo, conquistas importantes, ídolo da torcida, aquele canto no estádio, enfim, mas encaminhando a sua saída para o Santos, 33 anos, então fica aquelas idas e vindas naturais de janelas, principalmente nessa janela mais quente que existe, né? Nesse início de temporada do futebol brasileiro. Em relação a treinador, a gente fica com a palavra do John Textor na nossa reportagem ontem, pedindo muita calma, que o tempo dele é diferente dos torcedores e também dos jornalistas. Está analisando, observando com o seu scout ali qual seria o melhor nome para substituir o Arthur Jorge. O André Jardine preferiu ficar no América do México, então ele está analisando com mais calma, mas sempre bom lembrar que no dia 2 de fevereiro tem a Supercopa Rei Pelé contra o Flamengo no Mangueirão, e aí o elenco principal de fato faz a sua grande estreia na temporada 2025. Por enquanto, uma equipe sub-20 com alguns jogadores, o Patrick de Paula também, que a gente tem que lembrar, está no elenco do Botafogo, enfim, foi o início dessa gestão Textor aí, o grande reforço que chegou do Palmeiras por 6 milhões de euros. Então ele vai integrar esse grupo aí no Campeonato Carioca para já, enfim, disputar e mostrar aí que pode estar no grupo bem competitivo do Botafogo em 2025. A estreia já nesse sábado contra o Maricá no estádio Newton Santos. Então vai ser aí uma provinha. O torcedor do Botafogo vai poder matar a saudade da equipe, não aquela equipe, claro, mas assim da camisa do Botafogo, vai poder curtir um pouquinho a saudade de ver o time em campo. Coisas do futebol brasileiro, né? Estreia na temporada com o Maricá, de repente vai enfrentar um PSG, Atlético de um Madrid. Atlético de Madrid, não é? A loucura do noticiário esportivo. É isso aí. Bom, Atlético Mineiro, vamos... Da história do Gabigol e tal, tem uma outra ladainha parecida, que é a história das SAFs e agora do Botafogo. As coisas estão se mexendo aí, do jeito que você mesmo tinha falado no ano passado. Ó, veja bem, é o dono, o cara faz o que quer, o Lyon tá lá enroscado, talvez a prioridade seja lá. E vai acontecendo que o Botafogo tá sem técnico. Mas ao contrário da ladainha do Gabriel, né? Esse é um assunto que a imprensa esportiva brasileira foge dele, né? Aliás, eu fico admirado como é que tem tantos colegas que conseguem analisar o futuro do Botafogo e projetá-lo, ignorando solenemente a existência da holding e do Lyon, que é o cabeça dessa holding, é o clube mais importante e que está encalacrado com vários problemas. Para quem não sabe, o Lyon está previamente rebaixado, né? E com transfer ban. Essas contratações, segundo a imprensa francesa, a Almada e possivelmente Luiz Henrique, entrariam como empréstimos sem custo, né? Algum tipo de brecha que pode ser aproveitada para inscrever os jogadores, né? É o que se comenta por lá, porque o clube não pode contratar nesse momento, né? Ele não pode fazer nenhum tipo de investimento, enfim. E está tentando vender, está em liquidação, Black Friday permanente lá no Lyon para vender qualquer jogador, porque precisam arrecadar um total de 100 milhões, ainda está muito longe disso, para atingir ali as metas estipuladas pelo órgão controlador ali do fair play financeiro francês, né, que é rigoroso. Para quem não sabe, o Bordeaux, que é outro clube importante, grande da França, como é o caso do Lyon, foi extinto por conta de questões econômicas, né, e agora está recomeçando na última divisão, na 4ª divisão. O clube acabou, faliu e tem que recomeçar lá de baixo, lá da última divisão do campeonato do futebol francês. Então é uma situação dramática que eles precisam resolver urgentemente. E ao contrário do que as pessoas imaginam, não estamos falando aí de um bilionário que tira dinheiro do bolso ou da sua empresa ou dos seus negócios para bancar. A Holding tem investidores, tenta fazer IPO para colocar ações na Bolsa de Nova York. É outro modelo. O Botafogo faz parte de um grupo de clubes que são dessa empresa que é a Eagle. E, nesse momento, a prioridade, evidentemente, é o Lyon. Aliás, esses 2 jogadores importantes, quando vieram para cá, isso foi amplamente divulgado pela mídia. Almada e Luiz Henrique viriam ao Brasil para ficar um tempo e depois seguirem para a Europa. Um porque queria voltar para a Europa. Não queria sair, a não ser que fosse para dar uma passadinha no Brasil e voltar. E o outro vinha dos Estados Unidos também com o intuito de chegar ao futebol europeu, Luiz Henrique e o Almada.
Então é uma situação meio que óbvia. Não tem como você falar do Botafogo ignorando o Lyon. Se porventura vai uma mudança de planos, ou ele conseguir levantar mais dinheiro para fazer mais investimentos, pode ser que o Botafogo tenha um time forte. A possibilidade ela existe. Mas enquanto isso, é uma grande dúvida com relação ao futuro do Botafogo. Acho até que isso pesou na decisão do Arthur Jorge. Deve ter pesado, não é uma informação, mas uma conclusão minha, porque o cara para e pensa, vem cá, eu ganhei tudo aqui. Eu tenho uma proposta para ir para o Catar, vou ganhar 3 vezes mais, lá vou ter uma vida mais tranquila. Aqui vão esperar que eu repita os feitos de 2024. Com que time? Que time terei? Certamente ele teve essa dúvida, porque já sabia que os jogadores iam embora. Alguém acha que quando o Almada comunica depois da derrota para o Pachuca que vai embora da Botafogo, que o Arthur Jorge não sabia? Claro que ele sabia. Ele sabe que o Luiz Henrique está aqui de passagem no Brasil. Ele sabe que outros jogadores sairiam. Ah, mas são reservas. Sim, mas os elogios ao Botafogo no ano passado eram por quê? Entre outras razões. O elenco do Botafogo bem montado, os scouts e tal. Esse elenco já não existe mais, porque vários jogadores saíram. Reservas importantes que entravam com frequência na equipe em vários momentos. Então você vai repor esse pessoal todo? Como? Como é que isso vai ser feito? E a mesma coisa vale para o André Jardine. Seria mergulhar numa aventura. Você sair do México, onde você está no América, que é um dos maiores clubes, se não o maior do futebol mexicano, colecionando taças, ídolo da torcida, num ótimo momento, um rapaz de 20, 45 anos, que abriu o mercado onde poucos técnicos brasileiros vão, que é o mercado mexicano. Já teve técnico brasileiro lá, mas é um ou outro, né? E ele conseguiu isso, né? A partir dali ele pode conseguir se projetar para a Espanha, para um outro mercado, de repente até europeu, e de repente ele volta para cá, para treinar qual time? Qual será o time do Botafogo? O dono do Botafogo, da Hold, ele pode prometer para o técnico isso ou aquilo. Cabe ao cara se ele vai acreditar ou não, se ele não conseguir cumprir lá na frente. Então, a decisão do André Jardim me pareceu absolutamente lógica, pensando na estratégia de carreira do cara. A mesma coisa vale para o Arthur Jorge, porque há uma grande dúvida. Né? O torcedor fica zangado. O problema do torcedor é se ficar zangado. A gente não está aqui para agradar o torcedor. Estamos aqui para falar a real. A real é essa. E isso é uma coisa que vem acontecendo há algum tempo, mas é algo que é pouco abordado. Inclusive, eu já vi há poucos dias coisas do tipo, Botafogo quer vender por 60 milhões de euros Luiz Henrique. Cara, se conseguir, vai ser um negócio espetacular, vai estar de parabéns, vai ter palma de pé. Porque nenhum jogador de 24 anos, que ele completou agora no dia 2, saiu já por um valor desse do futebol brasileiro. 60 milhões de euros. Ah, mas é igual, ele está na França, ele não jogou ainda, ele vai ter que jogar lá, se destacar lá, e pode ser que ele valha isso um dia. Mas hoje é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, o Botafogo quer, a holding quer, sim, mas quem vai pagar? E mais, quem vai hoje ao Lyon fazer compras, sabe que o Lyon está em liquidação, que o Lyon está encalacrado. Então, automaticamente, o cara sabe que o sujeito está no desespero, você faz a proposta muito mais baixa para tirar o jogador. O principal jogador do Lyon hoje, o Cherki, né? Muita gente avalia que vale 30, 40 milhões de euros. 30, 40 milhões. Talvez saia por menos. Agora mesmo venderam um atacante Orban, venderam semana passada para o Hoffenheim da Alemanha por 12 milhões de euros. Quando foi contratado, noticiou-se que ele foi contratado por 14 e venderam por 12. Isso mostra qual é a situação do clube francês. Não tem como separar isso do Botafogo, gente. Separar isso do Botafogo vivendo no mundo da fantasia. Na ilha da fantasia do Tatu. Lembra dele? Lembro, clássico. É hora de começar a falar dos clubes do Rio de Janeiro. Léo Pinheiro, fala do atual campeão da América, do atual campeão brasileiro aí. Pois é, Azevedo, porque temos informações a respeito do Luiz Henrique, um jogador que, na virada do ano, colocou na cabeça e sacramentou a saída dele do Botafogo. E agora existe essa possível ida dele para o Lyon, como previa o contrato dele com o Botafogo, com a empresa de multiclubes do John Textor, só que outros destinos apareceram pelo meio do caminho, Azevedo. Outros 3 clubes surgem com propostas que agradam o dono de 90% da SAF do Botafogo, ao John Textor. Um clube revelado é a Fiorentina. Isso, a imprensa italiana já vem noticiando esse interesse no Luiz Henrique. De início, valores que não agradavam ao Botafogo, mas agora a Fiorentina chega um pouquinho mais agressiva nessa negociação. Informação do perfil do site Space Viola, que é um site especializado, né, no futebol, nas notícias da Fiorentina. Azevedo, 30 milhões de euros. Nesse momento, algo em torno de 190 milhões de reais, sendo 25 fixos, 25 milhões de euros, mas 5 milhões através de bônus, metas a serem cumpridas pelo jogador. Repetindo, o Luiz Henrique, nesse momento, é o melhor jogador do futebol brasileiro, a gente pode colocar assim,
Foi eleito rei da América pelo jornal El País, numa eleição feita por jornalistas. Também eleito pela Conmebol o melhor jogador da última edição da Copa Libertadores. E ele tem esse desejo de voltar ao continente europeu. As duas outras opções, Azevedo, são do futebol inglês, da Premier League. Clubes ainda não revelados, mas ainda assim são propostas que agradam ao dono de 90% da SAF do Botafogo. Então, o Luiz Henrique tem duas propostas de futebol inglês, uma do futebol italiano e uma do futebol francês, que é justamente aquela do gatilho do contrato dele com o Botafogo, caso ele achasse necessário ele acionar esse gatilho e ir para o Lyon da França. Então, o Luiz Henrique de partida do Botafogo, mas em compensação o Botafogo tendo esse retorno financeiro. Fez um grande investimento, maior da história do futebol brasileiro no Luiz Henrique, e também teve o retorno técnico e agora esse retorno financeiro. Essa é a proposta que foi revelada, repito, pela imprensa italiana. 30 milhões de euros pode chegar o valor dessa operação envolvendo o Luiz Henrique. Fiorentina, 2 clubes da Inglaterra e também a proposta, na verdade, o gatilho do Lyon. Luiz Henrique de partida do Botafogo e com esse retorno ao futebol europeu. Aí fica aquela questão, né, Azevedo? Você volta para essas equipes, a Fiorentina tem feito uma boa temporada nesse ano, em 2 oportunidades seguidas foi finalista da Conference League, perdeu esses 2 títulos, jogando até melhor que os adversários nessas 2 últimas temporadas, mas ainda fica ali figurando, não consegue competir com força pelo título do campeonato italiano. Já na Inglaterra ainda não foram revelados os clubes, e tem essa situação do Lyon, que é um clube que está na parte de baixo, não briga, não é protagonista na França. Ele colocou na cabeça que quer deixar o Botafogo, quer voltar para o futebol europeu, mas tem isso, né, Azevedo? Não sei qual é a melhor opção nesse momento, dependendo dos clubes ingleses. Acho que pro Luiz Henrique manter esse protagonismo, manter esse holofote, se manter forte na seleção brasileira, era legal ele estar num time competitivo e que fosse protagonista em grandes disputas. Mas o jogador está convencido que quer voltar ao futebol europeu, mas fica aí. 2 da Inglaterra, 1 da França, a do Lyon, e nesse caso, aqui, chega um pouquinho mais robusta, a da Fiorentina, da Itália, Azevedo. Aí o Mário Arthur diz aqui, pro Luiz Henrique não sendo Barça, Real ou algum top da Premier League, não sei se era negócio pra ele, é exatamente isso, né? O Luiz Henrique ficou muito valorizado no ano passado. Muito valorizado, e assim, tem até uma afirmação que repercutiu bastante na reta final do ano passado, não sei nem se a gente ainda estava aqui com a programação da Transamérica, do Gabigol falando no Podpah. E aí ele pega o exemplo do Luiz Henrique para falar da carreira dele. Ele fala, o que vale mais pro Luiz Henrique? Ou para um jogador? Você jogar num time médio que não briga nada na Europa, ou você jogar no Brasil, disputar grandes títulos, se tornar um ídolo, colocar o nome na história de um clube, ou ficar jogando em times médios da Europa? Eu acho que faz total sentido você construir uma carreira aqui. O Luiz Henrique não precisa provar nada pra ninguém. Aí o Uppercut tá aqui também. Luiz Henrique ficando valorizaria bem mais no Botafogo. Eu acho que sim, né? Ainda tem essa questão do Super Mundial. O Botafogo hoje é vitrine, né, cara? Uma vitrine gigantesca, mas aí vai do plano de carreira do jogador, né? Ele já alcançou a seleção brasileira. Eu acho que nesse momento ele disputa, sim, ele tem qualidade suficiente, vive uma boa fase para disputar essa titularidade pelo lado direito do setor ofensivo da seleção nacional. Lógico que, mediante ao que o Dorival tem de ideia para o Rodrigo, o Rafinha também está jogando centralizado, tanto no Barcelona quanto na seleção brasileira, mas numa disputa com o Savinho, por exemplo, o Luiz Henrique hoje tá jogando mais que o Savinho. O Savinho, ele entra na rotação do City e hoje o Luiz Henrique é muito mais decisivo e com a camisa da seleção brasileira provou que vive uma fase melhor e foi mais decisivo com a camisa da seleção nacional que o Savinho. Então, é realmente de se analisar. Não sei se o Luiz Henrique pensa em dinheiro, se é uma questão de estabilidade, de segurança também para a família, mas eu, particularmente, deixaria para sair do Botafogo, quem sabe, no meio da janela, no início de uma próxima temporada e analisando projetos robustos, né? Exatamente. Para ir para uma equipe que brigue por títulos. Porque ficar nessa de brigar por meio de tabela, eu acho até que ele perde um pouquinho desse brilho
que ele conquistou na temporada passada aqui com a camisa do Botafogo. É o Alexandro Araújo. A rádio não transmite mais o programa, estamos transmitindo, cara, 101,3 FM, tá bom? Ou se você não tiver com o Daio aí, é só pegar o aplicativo da Transamérica. Agora você está assistindo pelo YouTube também, tá muito bem. Seja muito bem-vindo, tá? Bom, pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Obrigado pela audiência, tá? Por ficar comigo até o final desse vídeo, que é longo, eu sei, mas tem muito conteúdo sobre o Fogão. Então, ó, pra gente encerrar o vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos dos conteúdos que a gente postar todos os dias sobre o Botafogo. Temos também a área de membros, 4 planos, tem de 3, de 5, de 15 e outros vários valores que você aí pode escolher o que cabe no seu bolso e ajudar o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom trabalho para vocês com muito conteúdo do Fogão todos os dias. Eu fico por aqui, um abraço, tamo junto sempre e até o próximo vídeo.